Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a introdução para todas as aulas do período regencial, então você vai ver a mesma introdução, não quer dizer que seja a mesma aula, mas eu gravei somente uma na apresentação. O que foi o período regencial? É aquele período da história do Brasil que vai da abdicação de Dom Pedro, em abril de 1831, até o golpe da maioridade em 1840. Esse período da história do Brasil é particularmente turbulento, marcado por revoltas, por guerras civis, porque se a gente pensa a balaiada, a cabanagem e principalmente a Guerra dos Farrapos, são guerras civis, em parte. E é um período onde vai se definir algo que é muito importante. Se o Brasil vai permanecer junto ou será fragmentado, era uma jovem nação, isso não tinha sido decidido ainda, e como será a administração deste país. Se será administrado de forma centralizada ou nós teremos uma estrutura administrativa, jurídica, descentralizada, com muito poder para as províncias. Talvez você já saiba a resposta. Venceu o modelo centralizado, o modelo com pouca autonomia para as províncias, agora estados. Mas nesse momento ninguém sabia. Estavam todas as cartas e possibilidades sobre a mesa e não havia muito diálogo entre o Rio de Janeiro, que era a capital, e muitas das regiões mais longínquas do país que não se sentiam suficientemente ligadas a esse centro administrativo ou aos grupos que lá estavam, que eram principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, das Minas Gerais. É esse período que a gente vai falar. E uma das questões importantes, quero que vocês lembrem, é que para que o Brasil permanecesse unido, também colaborou um novo produto que se tornou o carro-chefe da nossa economia. No início da regência, ele ainda não estava consolidado, mas logo estaria, que é o café. Por isso, também o café vai revigorar a escravidão em nosso país no momento em que se estava discutindo o fim do tráfico, de forma muito séria no exterior. Eu gravei várias aulas sobre isso, deve aparecer algum card se remetendo a elas. Então, no Brasil, o café vai fazer com que a escravidão se torne algo inegociável para essas elites, sejam elas liberais ou conservadoras. Aliás, é no período regencial que esses dois partidos vão se tornar, vão passar a existir nesse país. Então é isso. Se vocês quiserem me acompanhar, acredito que são 6 aulas pequenininhas falando do período regencial. E é um período muito importante para compreender o Brasil que temos. Então é isso, vamos para a aula. Aqui a gente tem um quadro mostrando Dom Pedro II e suas irmãs Francisca e Januária. Um quadro de 1834. Eles estão de luto. Pode ser luto pela irmã que morreu, pela Paula, ou pode ser luto por Dom Pedro I. Ambos morreram aí muito próximos. O fato é que Dom Pedro II é imperador do Brasil desde os 5 anos de idade, mas não podia assumir o trono até a sua maioridade. Então vamos falar de como isso vai ser antecipado. Mas antes disso, falemos dos conservadores no poder. Os liberais eles governaram de 1831 até 1837, quando começa a regência de Araújo Lima. Essa regência ela vai tomar uma série de medidas com o intuito de centralizar o poder e retirar a autonomia das províncias, pensando que isso seria importante para poder resolver os problemas que colocavam em risco a unidade do país. Então aí vem a lei interpretativa do ato adicional de 1840, que vai remodelar a Guarda Nacional, por exemplo, tirando dos membros da Guarda Nacional o direito de elegerem os seus oficiais pelo voto, entre outras coisas. Também vai tirar das mãos das assembleias provinciais o poder de suspender magistrados, demitir magistrados dos tribunais de relação, ou seja, juízes de primeira e segunda instância, e vai reorganizar o judiciário, tirando das mãos das assembleias e colocando nas mãos direto do poder central, do imperador. E essas reformas elas vão ser consagradas quando nós vamos ter as mudanças no Código de Processo Criminal em 1841. O que vai mudar? O juiz de paz ele vai perder boa parte das suas atribuições, que vão passar para o chefe de polícia ou para os juízes municipais. Ambos eram
nomeados direto pelo poder central, direto pelo imperador. Nós vamos ter alterações no júri. Então, agora, né, ele vai ser responsabilidade do juiz de direito, do juiz municipal, não mais do juiz de paz, e os membros do júri têm que ser alfabetizados. Mas a gente já falou na nossa segunda aula que isso daí não vai colar. Nós vamos ter, né, um confisco dos poderes dessas assembleias municipais, da autonomia das províncias, e isso não vai ser aceito pacificamente pelas elites locais. Tanto que nós vamos ter a Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e em Minas, mas principalmente em São Paulo, e a Revolução Praieira de 1848. Isso ainda é um desdobramento, em Pernambuco nesse caso, de novo Pernambuco, é um desdobramento dessas reformas centralizadoras da regência liberal. E aí a gente chega no golpe da maioridade. A Constituição de 1824, ela dizia o seguinte: o imperador seria maior de idade aos 21 anos. Aí veio o ato adicional de 1834 e disse que 18 anos já seria suficiente. Entre as elites do império, liberais e alguns conservadores, havia uma ideia que era a seguinte: só a antecipação da maioridade do imperador traria estabilidade política para o país. Ele representaria a união de todos os brasileiros, ele era um príncipe nascido aqui. As elites, né, elas discordavam entre si, elas brigavam entre si, mas o imperador ele pode trazer essa conciliação. Para o povo comum, né, que recebe as informações dos jornais liberais e conservadores, que vai ouvir as notícias circulando pelas praças das cidades, a ideia de ter um imperador poderia significar, sim, dias melhores. Os liberais estão fora do poder, são eles que vão se organizar para conseguir antecipar a maioridade. Eles vão se organizar nos seus jornais, eles vão pressionar o Senado, eles vão fazer campanha junto à população, à opinião pública. E vai ter um papel fundamental chamado Clube da Maioridade, que vai ser fundado com o intuito de fazer propaganda da antecipação desse governo Dom Pedro II. Quem lidera o Clube da Maioridade? Quem vai ser o seu fundador? O Antônio Carlos de Andrade e Silva, um dos irmãos do José Bonifácio. Ele funda o clube e ele vai ser o maior defensor da antecipação da maioridade. Não há consenso entre os historiadores de que Dom Pedro II sabia do que estava sendo tramado. Ele era um menino de 14 anos, mas ele estava sendo preparado para assumir o trono. Então ele pode ter sabido, né, dessas articulações ou não, mas é muito provável que ele soubesse, embora ele não pudesse pressionar para que a sua maioridade fosse antecipada. O fato é que em 23 de julho de 1840, com 14 anos de idade, Dom Pedro II foi declarado maior. E os liberais e alguns conservadores, né, apoiaram esse movimento. Esse movimento vai acabar possibilitando, né, aos liberais o retorno ao poder, mesmo que temporário. Havia esse sonho da estabilização política, mas conforme vai se atestar nos próximos anos, eleições conturbadas, a farroupilha que continua, a Revolução Liberal de São Paulo, que não vai ser tão fácil assim. Mas o fato é que as elites nacionais vão entrar num acordo ao longo dos primeiros anos do governo de Dom Pedro II e, efetivamente, nós vamos ter um governo estável, com participação dessas elites na política, um governo centralizado com pouca autonomia provincial. Tá? É assim que o Brasil vai ser administrado e até hoje nós temos um governo muito centralizado, em que a maioria, né, da legislação ela é federal e que os estados eles não podem decidir uma série de coisas. Aqui, a Lilian Schwartz, que é uma das mais importantes historiadoras brasileiras, ela vai reunir duas quadrinhas, né, que circulavam na época do golpe da maioridade. E ela vai colocar essas quadrinhas no seu livro As Barbas do Imperador, né, que é uma biografia histórica do Dom Pedro II. Então, a primeira é: queremos Dom Pedro II, embora ele não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, é uma quadrinha otimista em relação à ascensão de Dom Pedro, inclusive dizendo, pouco importa a lei, porque foi um golpe, né? Era contra a lei, mas que importa, né? E a segunda é: por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não há de ser boa coisa servindo com a mesma gente. E aí ela completa, aí o texto é dela. Com o golpe da maioridade, o imperador encarnava seu império
e garantia-se a unidade e a continuidade. O golpe da maioridade selou a sorte da monarquia no Brasil. E aqui nós terminamos com o quadro da coroação de Dom Pedro, em 18 de julho de 1841. A unidade nacional foi garantida, ainda não temos o país pacificado, mas temos o Segundo Império começando, e nós vamos continuar a nossa matéria falando agora do Segundo Reinado. É isso. Da mesma maneira que eu gravei uma introdução só, também um encerramento só. Esse encerramento vai estar em todas as aulas de período regencial. Uma aula vai falar, ou falou, não sei se foi a que você assistiu, dos partidos e das fases desta regência. O outro falou das primeiras reformas administrativas e das eleições. E aí nós começamos a falar das revoltas de escravizados, das 4 revoltas principais e, por fim, do golpe da maioridade. Esse é o conteúdo de período regencial, para que a gente possa entender não somente o Segundo Reinado, que é imediatamente posterior, que já começa ali com o golpe da maioridade em 1840, mas também para compreender o Brasil como ele é até hoje. Unido, centralizado, com pouca autonomia para as províncias. E ainda com o Sudeste como um centro forte que vai estar administrando esse país no Segundo Reinado, na Primeira República, e só a muito custo a gente vai tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas ainda assim os grandes centros econômicos do país ainda estão no Sul e principalmente no Sudeste. Agora São Paulo, e o café se torna um produto importante, São Paulo se torna um grande centro econômico começa a se tornar durante o período regencial. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.